Pessoal, vamos voltar aí para a gente continuar a resolver a questão juntos. Quem fez os outros aqui para nós? Eu fiz. Pode ir falando então. 563 ao quadrado. 31,7. Redondo? 31,70. Então, beleza. Ponto 7. Ok. 3,37. 11,36. Próximo. 45,58. Próximo. 414,94. O último. 643,67. Ok. Alguém achou o resultado diferente ou não conseguiu? Ok, então ninguém respondeu. Esses aqui são os quadrados dos nossos desvios, né? Então, qual que é a somatória dos quadrados dos desvios? É só a gente somar isso aqui tudo, ó. Quanto que deu? Vocês já fizeram? Dá 2.050 e 28? Vamos calcular aqui junto, ó. Para conferir. 558,38 mais 214,04 mais 135,26 mais 31,7 mais 11,36 mais 45,58 mais 414,94 mais 643,67. Isso. 2.054 e 93, ó. Deu uma diferencinha aí, hein? Conferir de novo. Ô, Matheus, Sim. o meu deu uma diferença também, mas foi no quadrado do antepenúltimo resultado. Realmente, esse aqui deu 2.054,93. Vamos ver qual que tá certo. 2.054,93. Qual que você falou que deu diferença nesse aqui? Foi nesse que, no caso, é 6,37 ao quadrado. É o antepenúltimo resultado. Ah, é 40,58. Eu coloquei 45, né? Sim. 40,58. Então é só diminuir 5 aqui, ó. Mas ainda assim vai dar 2.049 Ponto 91. Meu deu isso. ponto 93. Não, Certo? foi eu que falei o resultado errado ali. Então, Ô, beleza. Matheus. Sim. E o meu lá no 6,37 já deu isso mesmo. Só que eu arredondei para 41. Então, não é ideal fazer isso não, viu? Vamos trabalhar com duas casas após a vírgula assim, ó. Porque aí o resultado de todo mundo fica igual, beleza? Beleza. Aí quando você se deparar aqui, ó, na terceira casa você pode arredondar. Mas vamos trabalhar com duas casas após a vírgula. Então deu aí, ó, 2.049,93. Para eu calcular a variância, então, o que eu faço? Matheus, Sim? Pode falar. o último aí, o meu deu 0,64. O O meu meu também também. deu. É duas casas, então é 64. Ó, então 25,37 ao quadrado. Realmente 64. Isso. Então o meu deu certo. 91 no final aqui, ó. Aí tem que dar 90. Eu deu 91. Esse 90, 91 é questão de arredondamento, né? É. Não vou arriscar, não vou anular a questão de ninguém por causa disso aí, não.
Isso aí é questão de arredondamento aqui. O ideal é que se desse tudo igual, né? Mas essa variaçãozinha é muito pequena, né? Perto desse montante aqui. O que é 0,01? Desculpa, o que é 0,1? Perto de 2049, né? Não é nada. Principalmente agora. Por quê? Porque agora eu vou calcular a variância. Como que eu calculo a variância? Divido a somatória dos quadrados por quem? Por n. Certo? Então, simplesmente vou pegar esse 2049 e 90 e dividir pelo meu n, que é igual a 8, né? Eu vou ter aí, ó, 256,24. Certo? E aí nós temos as duas respostas, ó, do nosso décimo do formulário, né? Quais são, né? As duas respostas. Deixa eu só colocar aqui tudo preto. O desvio médio. E a minha variância. São as duas coisas que está pedindo aqui no exercício 5. Então, com isso, nós acabamos de fazer aí o exercício 5, ok? Não é tão complicado, tá vendo? A gente só tem que estudar aí e aprender o passo a passo. Exercício 10, né? Desculpa, exercício 10. Depois que a gente... o 10 do formulário, o 5 do PowerPoint. Depois que a gente aprende aí, é muito fácil. É só seguir o passo a passo, né? Receitinha de bolo. Se a gente seguir esse passo a passo aqui, ó, a gente consegue fazer qualquer questão, né? Então, aqui está só explicando, ok? Para o conjunto de dados brutos, blá, 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 faça o rol crescente, calcule a variância através dos quadrados. É o mesmo conjunto, né? Só que está perguntando. Então, ó, quando elevamos os desvios ao quadrado para o cálculo da variância, obtemos um valor que, teoricamente, tem unidade de medida, idade ao quadrado, ou seja, ao quadrado, né? Isso aqui seria idade, ok? Por isso que ele falou idade ao quadrado. Então, quando a gente calcula a variância, ó, vejam bem, se a gente tem aqui um grupo, correto? De... O que eu tô querendo? Ô, Matheus, Sim. o desvio padrão é o mesmo desvio médio? Não. Desvio padrão nós ainda vamos estudar. Desvio padrão é a nossa penúltima medida, antes do coeficiente aqui, ó. Desvio padrão. É o próximo que nós vamos estudar, beleza? Desvio médio é uma coisa, desvio absoluto é outra, desvio é outra, e ainda tem o desvio padrão. Eu vou pedir para vocês calcular sempre o desvio médio, né? Ou a somatória do absoluto, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Esses são os 4 aí elementos que a gente pode chamar de medidas de dispersão, né? Então, ó, nós calculamos a variância e aqui ele está falando para a gente refletir aí sobre o seguinte. Nós chegamos em uma medida de variância que acaba por ser uma medida ao quadrado. Como assim? Ó, nós calculamos aqui 253,24, né? De uma variância. Mas, vejam bem, os dados são 18, 67, né? O maior é 67. É um número bem superior ao maior termo. Por quê? Porque o nosso resultado vem elevado ao quadrado, vamos dizer assim, né? Porque a gente usa elevar realmente os elementos ao quadrado, né? Para fazer a somatória dos desvios ao quadrado. Então, isso aqui é uma coisa que às vezes é difícil da gente quantificar, né? Observando o valor desse. Ah, Matheus, a variância deu 256,24. Mas olhando aqui nesse grupo, o que isso quer me dizer, né? Fica meio vago.
porque é um número assim tão que destoa tanto do conjunto, né? Então, para isso existe o nosso desvio padrão, ok? Aqui, ó, com isso pode causar confusão e dificuldade de interpretação. Definimos a terceira medida de dispersão, que é o quê? Desvio padrão, ok? Antes, porém, eu quero fazer aí, abrir um parêntese, fazer uma observação, certo? Ó, a fórmula apresentada para o cálculo da variância é utilizada somente quando os dados são provenientes da população, ou seja, quando a coleta de dados é feita por meio de um censo, né? Lembrando lá atrás, ó, o que é população? São todos os conjuntos, né? Todos. Por exemplo, se eu vou fazer um censo para saber na minha empresa quantos funcionários eu tenho e eu pesquisar, né? Eu entrevistar todos os funcionários, isso é uma população, ou seja, isso é um censo. Eu não deixei ninguém de fora. Na minha pesquisa, ela contemplou todos os elementos da minha instituição, da minha empresa. Isso é uma população, isto é um censo, correto? Quando a gente trabalha com população e com censo, a gente usa essa fórmula de variância, que é o quê? Somar todos os quadrados dos desvios e dividir pelo N. Por exemplo, o que nós fizemos na nossa sala de aula, que eu fiz o formulário lá e pedi para todo mundo preencher, né? Lá, naquela situação, nós fizemos um censo, porque todo mundo teria que preencher, correto? Então, claro que teve alguns que não preencheram, mas a intenção era mostrar para vocês o que é um censo, né? Todos os alunos responderam, né? Os que não responderam, porque não estava na aula, enfim. Mas a população gerada ali, pelo censo, se a gente fosse calcular uma variância, seria com essa forma. Por outro lado, né, na mesma prova que nós fizemos lá na primeira prova, quando naquela empresa de 500 funcionários, que nós fizemos uma amostragem, correto? Aí já é diferente. Por quê? Eu tirei parte da população para fazer os cálculos e estimar, né, os valores da população geral com erro, né? Toda amostragem tem erro, por menor que seja, a amostragem tem erro. Então, onde que eu quero chegar? A variância ela tem duas fórmulas. Uma para a população, que é essa que a gente viu aqui agora, e nós temos outra fórmula, que é para a amostragem, né? Então, ó, a fórmula apresentada para o cálculo de variância é utilizada somente quando os dados são provenientes da população, beleza? Por meio de censo. No caso de uma amostragem, a variância do conjunto é calculada por meio da fórmula. Tem uma pequena alteraçãozinha aí, ó. A variância calculada em população é a somatória dos quadrados sobre N, sobre o tamanho da população. Já a calculada por amostragem é o quê? A soma dos quadrados sobre N menos 1. É só esse menos 1 aqui que é a diferença. Ok? Então, na fórmula, se eu pedir para vocês calcularem a variância, né? Se for uma variância de população, vai ser essa fórmula. Se for uma variância de amostragem, vai ser essa outra fórmula. E aí eu vou deixar a fórmula para vocês, todas as fórmulas, ok? Para vocês consultarem aí. Isso foi só uma observação. O restante é tudo igual. Tudo igual. Só até agora é tudo igual. Daqui para trás é tudo igual e só a variância varia entre população e censo, né? E aí nós vamos entrar na nossa terceira unidade, né? Para medir dispersão aí, que é o quê? O desvio padrão, correto? O desvio padrão, ele é identificado por DP. Ele é identificado por DP. Lembrando, o desvio em média é DM, né? E assim por diante. E uma medida de dispersão. Nossa, a forma
Tá, sai tudo fora. É uma medida de dispersão definida como a raiz quadrada da variância. Olha que interessante, né? O que a gente estava analisando lá atrás, né? Que a nossa variância deu um número muito elevado, né, em relação ao conjunto. Por quê? Porque a variância leva em consideração os quadrados dos desvios, né? E o que é o inverso de um quadrado ou de uma raiz quadrada? Desculpa, o inverso de uma exponenciação por quadrado. É uma raiz quadrada. Como assim, Matheus? 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 9. Deixa eu só achar a raiz quadrada aqui. Não é possível que eu não vou achar. E não vou achar. Alguém tá vendo a raiz quadrada aqui, gente? Eu tô meio cego, não é possível. Na padrão tem, na científica não tem, não. Então vamos lá, ó. Se 3 ao quadrado é igual a 9, ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9, a raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Então, quando eu quero, né, o inverso de elevar ao quadrado, eu uso a raiz quadrada, né? Do mesmo modo que 9 vezes 9 é 81. E a raiz quadrada de 81 é o quê? 9. Então, para a gente tirar esse formato aqui, né, da variância ao quadrado, o que a pessoa pensou, né? Eu posso tirar a raiz quadrada da variância. Que aí eu vou tornar esse valor aí, ó, mais plausível, né? Mais próximo aqui dos meus conjuntos. E foi assim que ele inventou o nosso desvio padrão, né? Então, o desvio padrão, simbolizado por dp, é uma medida de dispersão definida como a raiz quadrada da variância. Então, ó, lá em cima, que a gente tinha feito lá, ó, ou na verdade a gente não fez, né? Nesses aqui, ó. Aqui nós chegamos a calcular o desvio médio, mas nós não calculamos a variância. Ah, tá aqui, ó. Tá calculado aqui, né? A variância daqueles grupos x, y e z. Então, para a gente calcular o desvio padrão, é só pegar esse resultado aqui e fazer o quê? Fazer raiz quadrada desse resultado, ok? Então, ó. Qual que é o desvio padrão do grupo x, né? Do conjunto x. Raiz quadrada de 0. Quanto dá raiz quadrada de 0? 0. Ou seja, o meu desvio padrão do meu conjunto x é igual a 0. E qual que é o desvio padrão do meu grupo y? 8 raiz quadrada de 8. 2,83, arredondando aí, né? E qual que é o desvio padrão do meu conjunto z? 1.800. Raiz quadrada de 1.800 deu 42,43. Então, olha para vocês verem aí. Os valores ficaram muito mais palpáveis, muito mais próximos do nosso conjunto, né? Antes, a variância, ela me dá, assim, valores exacerbados, né? Muito acima aí do nosso conjunto. O que não acontece com o meu desvio padrão. Então, ó, voltando lá no desvio padrão. Para calcular o desvio padrão do x, o que eu faço? Raiz quadrada na minha variância do x. Raiz quadrada de 0 é igual a 0. Para calcular do y, variância era 8, raiz quadrada de 8, 2,8. E o desvio padrão do z, a variância do z, raiz quadrada da variância do z, 42,4. Ok? Sim. Seria, então, o resultado, né, de cada uma. Aí eu vou fazer a raiz quadrada. Isso. Se eu virasse aqui para você nessa questão e falasse aqui, ó, calcule variância e o desvio médio. E se eu pedisse para você qual que é o desvio padrão desse conjunto de dados? Faz aí para mim. Qual
Qual que é o desvio padrão? Peraí. Seria de cada um. Oi? Seria de cada um. Não. É só eu pegar a variância aqui e fazer raiz quadrada. Ó. Tá, Muito, então, muito simples. sempre o resultado que deu. Oi? Sempre vai ser o resultado. Vamos supor, você vai sempre pedir a raiz quadrada, aí eu vou sempre olhar o resultado de todo o desvio que eu fiz, desvio médio, variância e tudo. Não, aqui ó, eu cheguei na variância, não cheguei? Não entendi, não. Se eu te perguntar qual que é o desvio padrão desse conjunto, sabe o que, que você vai fazer? Pegar a variância e tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 256,24. Entendeu? Tá. Então aqui ó, eu vou pegar minha variância, que é 256,24, e tirar a raiz quadrada. Dá 16? Exatamente. 16,01, né? Se a gente for considerar aqui esse arredondamento aqui, ó. Mas tudo bem, 16. Ok? Então significa que o padrão desse conjunto é igual a quê? 16. E aí sim é um número bem mais plausível, né? É um número próximo aqui dos nossos elementos do conjunto, né? Deu para entender, gente? Ô, Matheus, Sim. nessa 10 do formulário, você está pedindo a variância e o desvio médio. Isso. Pode colocar. Lá está escrito só variância, mas pode responder para mim. Variância e desvio médio. Tá bom. Beleza? E aí aqui, ó. Nós acabamos de fazer o exercício 5 aqui, ó. Qual o desvio padrão do exercício 5? Né? A gente acabou de fazer aqui, ó. Desvio padrão, ou chamado dp, ele é igual a raiz da variância. Que nós acabamos de calcular aqui, né? Ó. R$ 256,24, raiz quadrada, 16. Podemos arredondar aí para 16. Beleza? Então, padrão, que é a nossa questão 11 do formulário, é o quê? Desvio padrão igual a 16. Ok? E aí? Oi, me chamaram? Sim, a minha internet tinha caído. O desvio padrão sempre vai ser o resultado da variância, aí pega a raiz dela. Exatamente. Muito fácil, né? Isso é o Sim. mais fácil de calcular. Só eu pegar a raiz quadrada da variância que eu vou ter em meu desvio padrão. Ok. Aí nós vamos para o exercício 12. E a 9, que não fez, que tinha pulado? Qual a variância de cada conjunto? Fizemos aí. Não, você tinha feito a 10, aí deixou a 9 sem fazer. Eu só não tinha colocado, ó, essa aqui, ó. É porque Essa? Entendeu? Ele fez aqui a variância. Aqui, ó. Ele fez a somatória dos quadrados. Depois ele só dividiu pelo N. Essa aqui é a questão 9. Ó. Essa aí é a resposta? Isso. É Variância... 1800? Não, variância de X, ó. Lá no meu formulário está pedindo qual a variância de cada conjunto. Então, eu tenho conjunto X, Y e Z. Variância de X, 0. Variância de Y, 8. Variância de Z, 1800. O que eu fiz aqui? Eu só somei os quadrados do desvio e dividi por N. Entendeu? Entendi. Deixa eu só tirar uma foto. Pode.
Beleza. Ó, Já tirei, obrigado. de nada. Então, aí nós achamos o desvio padrão, né? Inclusive, nós achamos o desvio padrão aqui, ó, do nosso elemento aqui, do nosso conjunto, né? Vou colocar em mudo aqui, porque... Então, ó, nós acabamos aí de encontrar o desvio padrão, que é igual a 16. Tudo bem, desvio padrão é 16. Quanto maior o desvio, mais eu sei que os meus dados estão dispersos, né? Quanto menor o desvio, mais eu sei que os meus elementos aí estão mais compactos ou mais próximos ali da minha média. Mas ainda assim, falta alguma coisa, né? Fica faltando para a gente. Desvio padrão é igual a 16. Tudo bem, mas... né? Por que eu calculei esse desvio padrão igual a 16? E aí foi criado uma outra, né? Uma outra uma unidade de medida, né? Um outro... Deixa eu ver como que ele chamou aqui. Outra medida de dispersão, né? A quarta medida de dispersão, que é o quê? O coeficiente. Se a gente olhar aqui, ó, nós já calculamos o desvio médio, o desvio absoluto, a variância, o desvio padrão e agora é coeficiente de variação. Que nome feio, mas, de novo, é muito simples de se calcular. Os mais trabalhosos são esses dois primeiros aqui, ó, depois fica muito tranquilo, ó. De posse do desvio padrão, né, que nós calculamos, nós deixamos um número ali mais próximo dos elementos, mas ainda assim, nós precisamos assim de definir o que é um dado muito disperso, o que são dados muito dispersos, o que são dados poucos dispersos, né? Porque eu viro para você e falo assim, ó, desvio padrão é 16. Tudo bem, mas o que significa? Esses dados são dispersos ou não? Esses dados são compactos, né? E aí que entra o nosso coeficiente de variação. Ó, as medidas apresentadas até aqui estão de forma absoluta, ou seja, não percentual, né? Por esse motivo, ao calculá-las, nem sempre conseguimos inferir muita coisa sobre a dispersão de um conjunto de dados. Por exemplo, o valor é muito ou pouco. Eu acabei de falar aqui com vocês, né? O que significa um desvio padrão de 16? Né? Se não tivermos outro valor para que possamos compará-lo, fica difícil fazer alguma afirmação. Por causa disso, definimos a nossa quarta medida de dispersão e última, né? Que é chamado coeficiente de variação. O coeficiente de variação, simbolizado por CV, né, é uma medida de dispersão definida como a razão entre o desvio padrão e a média de um conjunto de dados, né? Ou seja, muito simples. Para a gente calcular o desvio padrão, a gente colocou raiz quadrada da variância. E nós achamos lá, naquele caso lá, ó, daquele exemplo, 16, né? Para a gente calcular o coeficiente de variação, o que nós vamos fazer? O CV ele é igual ao desvio padrão dividido pela média. Muito simples também, ok? A média a gente já tinha feito aqui em cima, né? 41,63. Então, se eu pegar esse 16 e dividir por 41,63, ó, eu vou ter aí 0,38. Ou seja, o meu coeficiente de variação é igual a 0,38. Tudo bem. Só que aí, nós vamos achar aí valores racionais, né? E aí nós vamos começar a trabalhar, para ficar mais fácil de se entender, o quê? Valores em porcentagem. Como que eu vou achar a porcentagem disso? Só multiplicar por 100. Então, o que eu tinha achado aqui, ó, 0,38. Matheus, Sim. desculpa te interromper, mas eu acho que você esqueceu a questão 12.
Deixa eu ver. É o desvio padrão de cada conjunto do exemplo 1. Que estranho. Ah, tá. É porque eu tinha. É, ok. Uhum. Vamos lá fazer então? Vamos lá fazer antes da gente ver coeficiente de variação, então. Exemplo 1. Vamos achar o exemplo 1 aqui. Esse é o exemplo 1. Não, o que que acontece? Nós já calculamos aqui, ué. Esse exemplo é o mesmo. Quer ver? São os mesmos dados que a gente calculou aqui, ó. Mas é porque o desvio padrão não foi calculado dele. Oi. É esse aqui, ó. Esse aqui é o número 12. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Variância deu 0, 2.8 e 42.4. Beleza? Qual variância que deu isso? 0. Desculpa, aqui, ó. A variância era 0, 8 e 1.800, né? Que a gente achou que o desvio padrão. Aonde que a gente achou essas variâncias? Aqui, ó. 0, 8 e 1.800. E da onde que a gente tirou essa variância? Desse conjunto de dados, desses desvios. Da onde que a gente tirou esse desvio? Desses dados. Quais são esses dados? Exatamente igual ao exemplo 1. Beleza? Então, o que nós fomos fazendo, um atrás do outro. Então, aquilo lá, que é a 12, nada mais é do que o desvio padrão daquele primeiro exercício. Se vocês pegarem na sequência, vocês vão ver que a variância daquele exemplo 1 deu isso aqui, ó, 0, 8 e 1.800. Ou seja, nós calculamos dele. Beleza? Então, o exercício 12 é esse aqui, ó. Aqui mais para baixo a gente vai treinar isso aí. Essa questão do desvio padrão. Beleza? Então, ô Matheus, então a resposta será 0, 2,2.8 e 42,4. Isso, exatamente. Entendi. Não, então não tô... Entendi. Obrigada. Nada. É porque, na verdade, esse exemplo 1 aqui é aquele que a gente está resolvendo desde lá de cima. E aí, ó, o 13 é o quê? Qual o coeficiente de variação do exercício 5? Exercício 5. Esse. Qual que é o coeficiente de variação? É o que a gente está fazendo, né? Ó. Como que eu acho o coeficiente de variação? Eu pego o meu desvio padrão e divido pela minha média, né? Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui. Todo mundo já copiou. Eu tenho espaço aqui para fazer. Então, ó, o meu coeficiente de variação, ele é igual ao quê? Ele é igual ao meu desvio padrão dividido pela minha média. Meu desvio padrão, acabei de calcular aqui 16, e a minha média está aqui, ó, 41,63. Beleza? Me dá um coeficiente de variação igual a 0,38. Tá, mas ainda assim tá um número aí meio jogado, né? Sim. O que eu faço para deixar esse coeficiente de variação aí mais observável? Coeficiente de variação. Coeficiente de variação em porcentagem é só pegar e dividir e multiplicar por 100. Então, 0,38 vezes 100. Quanto que dá 0,38 vezes 100, gente? 38%. Ok? Isso. Então, significa que o meu coeficiente de variação é 38%. Olha aí, já ficou uma unidade de medida aí bem mais mensurável, né? A gente pensar assim, ó, meu coeficiente de variação tá 38%. Eu já penso assim,
da minha média está variando lá 38% para cima e 38% para baixo. É um coeficiente de variação. Tudo bem, mas ainda assim eu preciso de um conceito. 38% é muito ou pouco? Ok? E aí, para isso, nós temos essa tabelinha aqui, né? Que a maioria dos autores costumam utilizar para classificar os dados quanto à dispersão de valores em torno da média. Vamos adotá-la. Você Ok? pode voltar no slide antes? Eu estava copiando rapidão Esse aqui. do resultado. É. Esse aqui, gente, ó, é exatamente a questão 13, me parece, né? Do formulário. A resposta, então, vai ser 38%? Isso. Ou 0,38. Se você colocar 0,38 aí, tudo bem. Mas colocar 38% fica mais mensurável, né? É só multiplicar por 100. Então, isso aí é a nossa questão 13. Ó. Qual o coeficiente de variação do exercício 5? Né? Qual o coeficiente de variação do exercício 5? CV igual a 38%. Ok? E aí, eu pedi... Ô, Matheus, Sim. desculpa mais uma vez. Então, desvio padrão eu divido pela média vezes 100. Isso. Exatamente, aqui, ó. Eu pego o desvio padrão, divido pela média, depois eu multiplico por 100, vou achar aqui o meu coeficiente de variação. Beleza? Beleza. Aí a minha questão 14. Qual o coeficiente de variação de cada conjunto do exemplo 1? Então, vamos lá. Para eu achar o CV, eu preciso do desvio padrão. E eu já calculei o desvio padrão do exemplo 1, né? Tá aqui, ó. Qual o desvio padrão do exemplo 1? Então, agora eu vou calcular o quê? O meu coeficiente de variação de cada conjunto do exemplo 1. Eu vou deixar para vocês fazerem, ó. Como que eu vou achar o CV de cada conjunto? Eu preciso da média, né? Cadê a média disso aqui? Tá lá no inicinho, né, ó. Qual foi a primeira coisa que a gente fez aqui, ó, no exemplo 1? Vocês lembram qual que era a média dos 3 conjuntos? Vamos ver se vocês estão bons de memória. 90. Tudo 90. Isso, todos tinham dado 90, né? Vocês forem lá no inicinho, na questão 2 do formulário, vocês vão ver lá o cálculo da média. Então, nós vamos pegar aí o desvio padrão, que nós também já calculamos, e dividir por 90. 0 dividido por 90, 0. 2,8 dividido por 90, 0,31 vezes 100, 3,11%. E o 42,4 dividido por 90 vezes 100, 47,11%. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então tá aí, ó. Os coeficientes de variação do conjunto X, do conjunto Y e do conjunto Z. Né? Foi o que pediu aqui, né, ó. No exercício 14. Né? Na verdade aqui, gente, ó, o exercício 13 e 14 eu vou pedir em decimal mesmo. Então não vai ser em porcentagem. Por quê? Aqui o exercício 15 eu pedi para passar em porcentagem. Ó. Qual o coeficiente de variação do exemplo 1 e do exercício 5? Então aqui vocês colocam em decimal e no 15 vocês colocam em porcentagem. 13 e 14 em decimal e o 15 em porcentagem. Ou seja, o 13, coeficiente de variação do exercício 5, 0,38. Beleza? Coeficiente de variação do exemplo 1. 0,031
e 0,471. E o exercício 15 é só multiplicar por 100 todos aí, né? Eu vou ter aí 0%, 3,1%, 47% do exercício 1. E do exercício 5 eu vou ter 38%. Deu para entender, gente? Não, você tá muito rápido, Matheus. Então, peraí. Deixa eu explicar, então, devagar agora. Também eu fiquei até doida aqui. Vamos lá, passo a passo. Ó, no exercício 5, a gente calculou a variância e o desvio padrão. Até aí tudo bem, certo? Certo. Ok. E aí depois nós calculamos o coeficiente de variação. Isso aqui também você entendeu, né? Eu só dividi o desvio padrão pela média. Média, uhum. E aí eu achei o valor em decimal, que é 0,38. Aí o coeficiente você multiplicou por 100. Eu entendi. Sim. Aí, ó, o meu coeficiente de variação em decimal, no meu formulário aqui, ó, eu não pedi em porcentagem. Então, eu só coloco aqui 0,38. CV é igual a 0,38. Entendeu? Entendi. E lá no 15 eu pedi aqui, ó, qual é o coeficiente de variação em porcentagem. Aí o 0,38 vai virar o quê? 38. 38%. Beleza? Do mesmo jeito, o exemplo 1. Eu fui lá e calculei o coeficiente de variação do meu exemplo 1, né? Deu aqui 0, 0,031 e 0,471. Como que eu calculei isso? Eu peguei aqui o desvio padrão do conjunto X e dividi pela média. Peguei o desvio padrão do conjunto Y e dividi pela média. E peguei o desvio padrão do conjunto Z e dividi pela média. Por que aqui, gente? Ó, o que a gente tem que pensar? No exercício 1, eu tenho só um conjunto de dados. Então, obviamente, eu vou ter só uma média, vou ter só um desvio médio, vou ter só uma variância, só um desvio padrão e só um coeficiente. No exercício 1, no exemplo 1, eu tenho 3 conjuntos de dados. Então, vou ter 3 desvios médios, 3 variâncias, né? 3 desvios padrões e 3 coeficientes. E foi o que a gente calculou aqui embaixo, ó. 3 desvios padrões e 3 coeficientes. E para me colocar no 15 em porcentagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses coeficientes aqui, ó, e multiplicar por 100. Que é o meu próximo exercício aqui, ó. E vai ficar 0% no conjunto X do exercício 1, do exemplo 1, 3,1% do conjunto Y do exercício 1, do exemplo 1, e 47,1% do conjunto Z do exercício 1, do exemplo 1. Significa que esses dados aqui do início, aqui, ó, certo? Qual que é o coeficiente deles aqui? É aqueles lá de baixo, ó. Dessa mesma tabela aqui, são os mesmos dados, né? Ó. São esses mesmos aqui, ó. Ok? Quando vocês forem fazer o exercício, vai ficar mais fácil. Por enquanto tá meio complicado, porque vocês estão aprendendo agora. Como vocês vão fazendo os exercícios, vai ficar mais tranquilo, ok? Então, ó, nós calculamos... Então, 15 é 38%? A resposta? 38% do exercício 5. Do exercício 1 é qual? Esses 3 aqui, ó. Ah. Entendeu? Não entendi. Então, vai ter 2 respostas. Isso, né? porque eu estou perguntando de 2 exercícios aqui, tá vendo? Do exemplo 1 e do exercício 5. Então, vocês vão colocar aí, ó. Coeficiente CV do exercício 5, 38%. CV do exercício 1, CVX, 0%. CVY, 3,1%. CVZ, 47,1%. Beleza?
Beleza. E nós vamos aí passar para o 16. Vamos ver o 16? 16 é esse aqui, ó. Mas primeiro, é aqui que eu quero chegar com vocês, ok? Nós calculamos aqui, ó, os 3 coeficientes de variação daquele primeiro exercício lá, ó, né? Desses 3 conjuntos de dados aqui, ó, cada um tem um CV. Vou escrever eles aqui na frente, aqui, ó. Ou, aliás. Vou fazer aqui, ó. Esse aqui é o exercício 1. Vou até colocar aqui, ó. Ou o exemplo 1. Ô, Matheus, Sim. desculpa atrapalhar você. Lá no formulário, não sei se você viu lá, do 16 já pula pro 18. Vou dar uma olhadinha, né? Ah, tá. Não tem 17, não, né? Não tem problema, não. A gente pode esquecer o 17 aí, beleza? Beleza, obrigada. Nada. Então, ó, lá no exemplo 1, nós tínhamos aqui 3 conjuntos, né? Que vocês lembram lá que a média era 90, né? Que a mediana era 90, que a gente calculou lá no inicinho. E aí, nós calculamos agora mais um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Que monte de coisa? Vamos colocar tudo aqui que a gente já calculou? Uma das coisas que a gente calculou foi o quê? A média. A média do primeiro. Vou fazer assim que vai ficar melhor, quer ver? Média. Qual que é a média do primeiro? 90. Do segundo, 90. Do terceiro, 90. Certo? Aí nós calculamos a média. Depois, qual foi o segundo passo que nós fizemos lá? Ó? Lá no inicinho, vamos lá. Recapitulando tudo. Depois que a gente calculou a média, nós viemos aqui, ó, calculamos o desvio, viu que dava 0. Aí nós entramos com o conceito de desvio absoluto, né? Depois do desvio absoluto, nós usamos o desvio absoluto para quê? Para fazer o desvio médio. E aí nós calculamos o desvio médio deles. Quem vai me falar qual que é o desvio médio aí que eu não anotei aqui? Eu esqueci. Se eu não me engano, dá 0, 2,4, é isso mesmo? Quem olha no caderno aí para mim? 2,4 e 36. Isso. Então, nós calculamos o desvio médio desse conjunto também, né? Ok. E aí, depois do desvio médio, nós fomos lá e calculamos quem? A variância desse conjunto, né? Então, ó, a var desse conjunto. E ela deu quanto? Deu 0, 8, 1.800. Beleza. Depois que nós calculamos a variância, nós fomos lá e metemos lá uma raiz quadrada para calcular o quê? O desvio padrão. Então, nós também calculamos o desvio padrão desses conjuntos, né? Obviamente, desvio padrão de 0 é 0. O desvio padrão do y deu 2,8. Isso. E o desvio padrão aqui de 1.800. Ixi. Vou ver de novo. Deu 42,4. Ok. E aí, por último, o que nós calculamos? O nosso CV, ou coeficiente de variação.
Beleza? E o nosso CV, ele deu aí 0.031, 0.471. E aí, por último, o que nós calculamos? A porcentagem desse coeficiente. Como nós calculamos a porcentagem desse? Só multiplicar por 100. Deu 0%. Esse aqui, 3,1%. E esse aqui, 47,1%. Ok, então isso aqui foi tudo que nós calculamos do exemplo 1. Beleza? Todos os valores que foram calculados do nosso exemplo 1. Sendo média, desvio médio, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e coeficiente de variação em porcentagem. E agora, chega um ponto aí que também é bastante importante, né? Ó, o coeficiente de variação permite uma comparação de desvio padrão com a média de conjunto de dados. Por exemplo, o desvio padrão do conjunto Y, quanto que deu o desvio padrão do conjunto Y? CV, né? Não desvio padrão. O CV do conjunto Y corresponde a 3,1% do valor médio do conjunto. E o desvio padrão de Z corresponde... Ah, tá. Entendi. É porque o desvio médio, né? O desvio padrão em relação à média é igual ao CV. Então, isso aqui significa que o CV de Y é igual a quem? 3,1%. E o CV de Z? 47,1%. Tudo bem, nós calculamos aqui o CV de cada conjunto, né? O coeficiente de variação de cada conjunto. Mas o que isso significa? Ainda não sei, né? O que é 0%, o que é 3,1% e o que é 47,1%? Isso é muito ou pouco? E aí nós vamos para a última parte da nossa matéria, que é o quê? A classificação, que muitos autores utilizam aí para falar se tem baixa dispersão, média dispersão ou alta dispersão. E aí eu pergunto para vocês, o conjunto, primeiro conjunto, ele tem 0% de CV. Significa que ele tem baixa dispersão, média dispersão ou alta dispersão? Quem me responde aí? Pode chutar. Baixa? Baixa dispersão. Por quê? Na tabelinha aqui, ó, ele está falando para a gente que se o CV, ou coeficiente de variação, for menor ou igual a 15%, significa o quê? Que o conjunto tem baixa dispersão. 0 é menor que 15? Obviamente, 0 é menor que 15. Então, o primeiro conjunto, ele tem o quê? Baixa dispersão. Certo? Porque ele deu 0%, é menor que 15. O segundo conjunto, ele tem baixa, média ou alta dispersão? Baixa dispersão. Baixa dispersão, porque ainda está menor que 15. Correto? Se está menor que 15, o meu segundo conjunto também tem baixa dispersão. E aí nós vamos para o último conjunto, né? O terceiro conjunto, que deu aqui um CV de 47,1%, ele tem baixa, média ou alta dispersão? Alta. Alta dispersão. Ó, vejamos aqui, vamos ler o que isso aqui significa. Ó. Quando o meu CV é menor ou igual a 15%, ou seja, 15, 14, 13, 12, 11, 0, é baixa dispersão, né? Quando eu tenho um CV entre 15 e 30,
Vejam bem, entre 15 e 30. Então, o que é entre 15 e 30? 15.1, 15.2, 16, 17, até 29, 29.9, 29.99. Então, de 15.1 a 29.99, ele é considerado aí de média dispersão. E 30 ou mais, ou seja, 30, 31 até 100%, né? Ele é considerado de alta dispersão. Então, o nosso terceiro conjunto deu 47. 47 é menor do que 15? Está entre 15 e 30 ou é maior que 30? É maior que 30, né, gente? Se 47 é maior que 30, significa que o terceiro conjunto tem uma alta dispersão. Então, aí sim, agora, nós classificamos, né? Nós fizemos aí um monte de cálculo, um monte de medida aí de dispersão e nós chegamos no finalmente, que é o quê? A classificação. O conjunto, ele tem baixa, média ou alta dispersão? Agora nós classificamos, ó. Esse primeiro conjunto tem baixa dispersão, o segundo tem baixa dispersão e o terceiro tem alta dispersão. Deu para entender, gente? Alguém não entendeu? Então, todo mundo entendeu, isso aqui é tranquilo. Então, nós vamos agora ir lá no exercício 5 e eu quero que vocês me respondam. Esse exercício 5, esse conjunto, ele tem baixa dispersão, média dispersão ou alta dispersão? Alta. Por que ele tem alta dispersão? Maior que 30. Exatamente, ele deu 38%, né, gente? Se ele deu 38%, ó, significa o quê? Que ele está com mais de 30, então ele tem aqui uma alta dispersão. Então, todos esses cálculos que nós fizemos aí foi para chegar até aqui e nos informar se o conjunto ele tem baixa, média ou alta dispersão. E isso aqui é um dado muito importante para a gente, né? Esse sim é relevante. Não que os outros não sejam, mas esse aqui é mais fácil, né? Se eu virar para vocês e falar assim, eu estou trabalhando num conjunto de dados aí que ele tem alta dispersão. Então, você já sabe que ele tem mais de 30% de coeficiente de variação. Ou seja, os elementos dele são bem dispersos, né? Eles não são compactos, eles estão ali variando muito em torno da média, né? Então, agora nós vamos fazer aí nosso exercício 6, que corresponde aqui ao 16 do formulário. Considerando os conjuntos A e B, qual deles possuem os dados mais dispersos em torno da média? Qual a classificação de dispersão? O que a gente vai ter que fazer? Vamos lá, de novo. Vamos fazer do A aqui, ó. O que é a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um conjunto de dados assim? Colocar em rol. Colocar em rol. Já está em rol? Tá. Então, beleza. Primeiro passo, ok. Qual que é o segundo passo? Calcular a média. Calcular a média. Calcular a média. Qual que é o terceiro passo? Vocês não notaram no caderno, não? Sequência? Não, branco, notei, calma, é tanta coisa que eu anoto. Acho que é o desvio. É somatória dos desvios absolutos. Isso, calcular os desvios, né? E mudar o sinal para virar desvio absoluto. E aí, ó, ele está pedindo para a gente o desvio médio? Não. Ele está pedindo aqui, ó, quais são os dados mais dispersos. Dados mais dispersos significa o quê? Coeficiente de variação. Então, eu não preciso calcular o desvio médio, porque o meu coeficiente de variação não depende do meu desvio médio. Vou fazer assim para vocês aqui, ó. Vou criar um outro slide aqui agora, para todo mundo ficar... Agora vai ser receitinha de bolo, ó. Essa aqui vai ser a manha da prova, hein? Isso aqui vai ser a manha da prova. Eu tenho dois caminhos para seguir.
Primeiro caminho. Colocar em rol. Segundo passo. Média. Desvio, a média, depois desvio absoluto. Desvio. Calcular desvio médio. Desvio absoluto. É. E aí, aqui, ó. Aí aqui que eu tenho dois caminhos, ó. Eu posso calcular o desvio absoluto, beleza? Calcular a somatória dos meus desvios absolutos. Então, vamos lá, ó. Somatória dos desvios absolutos. Sexto passo, calcular o meu desvio médio. Ponto. Esse aqui é um caminho. Se eu estiver pedindo para vocês no exercício calcular o desvio médio, vocês vão fazer esse passo a passo. Se eu estou pedindo, igual eu estou ali, qual que é o conjunto que tem mais variação, né? Ou qual conjunto estão com os dados mais dispersos? Ou qual é a classificação do conjunto, né? Eu pedi aqui, ó. Qual a classificação de dispersão? Classificação de dispersão, gente, é aqui, ó. Classificação. Baixa, média ou alta. Então, nós temos aí que seguir um outro caminho, que o início pode ser até parecido. Mas no meio ali ele vai ficar diferente. Ó. Então, ó. Isso aqui, ó. Esse passo a passo é para quê? Calcular desvio médio. Ou DM. Beleza? E quando eu quero aí calcular o coeficiente de variação, o chamado CV. O início é o mesmo, né? Primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Vou perguntar, né? Matheus. Oi? Desculpa interromper, mas eu acho que eu buguei aqui. A 16 você fez a toda já? A 16 nós não fizemos ainda não. Ah, você tá em qual, então? Que eu tô viajando aqui, então. Não, eu tô só explicando aqui os dois caminhos que a gente pode tomar, entendeu? E aí Já nós vamos escolher um desses caminhos para resolver a 16, beleza? Ah, tá. Então tá, entendi. Agora eu tô ligada. Obrigada. Nada. Então aqui, ó, o primeiro caminho é para calcular o desvio médio. O segundo caminho é para calcular o coeficiente de variação, o CV. E a classificação, obviamente, né? Então, ó, primeiro passo de sempre é colocar em rol. Colocou em rol, segundo passo de sempre, que é o quê? Média. Terceiro passo de sempre, que é o quê? Desvio. Quarto passo de sempre, que é o quê? Desvio absoluto. E aí que tá. Quando eu quero calcular o coeficiente de variação, eu não vou calcular a somatória dos desvios absolutos, mas eu vou calcular o quadrado dos desvios e eu vou calcular a somatória dos quadrados dos desvios. Para que isso? Porque agora eu já não estou querendo desvio médio, eu estou querendo quem? A minha variância. Beleza? E a variância, o que é? A somatória dos quadrados dos desvios dividido por quem? Pelo meu N, né? Então, com a somatória do quadrado dos desvios, o que eu posso calcular aqui? Variância. E aí, quando eu vou lá e taco a raiz quadrada na variância, o que eu vou calcular? Desvio padrão. E aí, quando eu vou lá e divido o desvio padrão pela média, o que eu vou calcular? O meu CV. E quando eu multiplico o meu CV por 100, o que eu vou calcular? O meu CV em porcentagem. E quando eu tenho a porcentagem do meu CV, o que eu posso fazer?
a classificação de dispersão. Essa aqui é a Bíblia, gente, ó. Com isso aqui você resolve tudo. Então vamos lá, ó. Exercício 6. O que ele está pedindo para a gente? Qual deles possui os dados mais dispersos? Como que eu posso mensurar... Ô, Matheus, deixa eu tirar uma foto. Desse aqui? É, rapidão. Eu vou postar isso aqui também. Eu já postei lá, né, no portal, depois se vocês quiserem pegar lá. Obrigada, tirei. De nada. Então, aqui, ó, isso aqui é o caminho das pedras, hein, ó. Com isso aqui, você resolve aí sua vida. Vamos voltar lá. Exercício 6. Ele está perguntando aqui qual o conjunto que tem os dados mais dispersos em torno da média. Quais são as unidades que eu posso usar aí, ó, as minhas medidas de dispersão, para saber quais têm o dado mais disperso? Eu posso usar o desvio médio? Pode. Eu posso usar a variância? Pode. Eu posso usar o desvio padrão? Pode. Eu posso usar o coeficiente de variação? Pode. Todos eles são indicadores de quais, né, qual o dado que é mais disperso. Você pode calcular, então, o que você quiser. Certo? Fica a seu critério. Porém, aqui ele está perguntando, ó, qual a classificação de dispersão? Lá no nosso roteirinho, lá no passo a passo, qual o caminho que eu vou seguir para encontrar a classificação de dispersão? Obviamente é esse caminho, né? Aqui, ó. Beleza? Então, a gente vai seguir o passo a passo deste caminho. Vamos lá. Conjunto A. Vou colocar aqui, quer ver? Ó? Tá aqui o meu conjunto A. Qual que é o primeiro passo para eu resolver essa questão? Colocar em rol. Já tinha me falado aí alguém, né? Tá em rol? Tá. Tá em rol. Qual que é o segundo passo? Calcular a média. Qual que é a média desse conjunto? Cinco. 5? Isso. Exatamente. 20 dividido por 4, 5. Isso. Beleza. Qual que é o desvio? Aí eu tenho que calcular de cada elemento. 2 menos 5 é quanto? Menos 3. Do segundo elemento é quanto? Menos 2. Menos 2. 2. Do terceiro elemento é quanto? 1. E do quarto? 4. Alguém não entendeu como que eu calculei o desvio? Eu não entendi, não. Então, beleza. Como que eu calculo o desvio? Eu pego a média e subtraio de cada elemento. Ó. Então, ó, primeiro elemento, 2, menos 5, menos 3. 3, menos 5, menos 2. 6, menos 5, 1. E 9, menos 5, 4. É o que nós fizemos cá em cima. Ó. Você lembra aqui quando nós calculamos o primeiro, no exercício 7 do formulário, que nós subtraímos aqui, ó, 90 menos... Oi? Lembro. Pois é, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei elemento por elemento ali e subtraí a média. 2 menos a média, menos 3. 3 menos a média, menos 2. 6 menos a média, 1. E 9 menos a média, 4. Entendido? Sim. Entendi. Então vamos lá. Agora o desvio absoluto. O que eu tenho que fazer para isso aqui virar desvio absoluto? Pô, tudo positivo. Pô, tudo positivo. Então virou 3, 2... Mais 2, mais 1. Ó, eu tô fazendo o total. Pronto. Qual que é o quadrado dos desvios? Quanto que é 3 ao quadrado, gente? 9. 2 ao quadrado? 4.
1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. Deu para entender aqui? Só elevei aqui termo por termo ao quadrado. Ó. 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado e 4 ao quadrado. Beleza? Alguém não entendeu? Não precisa ficar com vergonha, não. Pode falar. Então, beleza. Então, agora nós temos que fazer a somatória dos quadrados dos desvios. Quanto que dá a somatória dos quadrados dos desvios? 30. 9 mais 4 mais 1 mais 16. Dá o quê? 30. Beleza? Para eu achar a variância, o que eu tenho que fazer? Vamos lá na fórmula da variância. Tem que dividir por quem? Pelo número de elementos. Exatamente, eu tenho que dividir pelo número de elementos. Qual que é o número de elementos desse grupo meu, desse conjunto meu? 4. 30 dividido por 4 dá quanto? 7,5. Exatamente. Qual que é o desvio padrão, né? Lembrando, como que eu faço desvio padrão? A fórmula aqui, ó. Só coloca a raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 7,5? Peraí. 2,74. 60 ou 70? 70. Beleza. E aí, como que eu faço o coeficiente de variação? Eu divido isso aqui pela média. 2,74 dividido por quanto? 5. Dá quanto? Zero 0,54. Quantos por cento é 0,54, gente? Na verdade, vai ser 55, porque deu 548. Beleza. Quanto que é 0,55 a porcentagem? 55. Só multiplicar por 100, né? 0,55 vezes 100, 55%. Qual que é a classificação da dispersão de 55%? De alta dispersão. Alta dispersão. E quero ver na hora da prova se eu vou dar conta. Morreu Maria. Aqui, ó. Com esse passo a passo aqui, não tem como não dar conta, não. Tá tudo aqui bonitinho, explicadinho. E aqui tá tudo como que se calcula, ó. Tem todas as fórmulas aqui. Então, ó, tranquilo. Alta dispersão. Mas foi direto na prova, sem as fórmulas? Não. Vocês vão ter que calcular tudo para mim. Não, a gente vai calcular, mas precisa dessas fórmulas? Não, você vai calcular aí para mim no papel, né? Com a fórmula. Não é igual a da variância, né? É 30 dividido por 4. Aí você quer a fórmula também? Não, se você se fizer entender, não precisa colocar a fórmula, não. É bom. É muito bom colocar a fórmula, gente. Deixa eu falar por quê. Quando você vai colocando fórmula, escrevendo fórmula, às vezes você fala, não, mas que saco, eu estou repetindo fórmula. Mas isso serve para você memorizar. Então, e até para organizar os cálculos. Então, não economiza fórmula, não. Quando for colocar, coloca lá, variância é igual a tanto. Fica mais claro. É como se você aí prevenisse um erro, beleza? Quando você deixa sua resolução mais clara, você está prevenindo um possível erro seu durante a prova. Porque na prova, você vai estar ali concentrada, vai estar com a cabeça cheia, pensando. Então, pode passar um errinho ali. Então, não economiza a fórmula, não. Coloca a fórmula. Vai ser bom para vocês, mais do que para mim. Eu vou entender o que vocês fizeram. Mas talvez seja um ponto aí para vocês errarem. Não colocar a fórmula. Então, coloca a fórmula. E aí, nós fizemos aqui o cálculo do conjunto A. Agora tem que fazer de quem? Do B. E aí, eu vou deixar para vocês fazerem do B em casa, ok? E semana que vem vocês tragam para mim, né?
todos esses passo a passo aqui do B, para a gente comparar e responder. Responder o quê? Qual deles possui os dados mais dispersos e qual a classificação de dispersão de cada um. Beleza? Então, aí, ó, vai ficar para casa o exercício 6, o que a gente fez no grupo A, né, no conjunto A, vocês vão fazer no B. E também tem o exercício 7, correto? Se vocês já quiserem ir fazendo para adiantando, beleza. E também tem o exercício 8. A minha intenção era de passar mais matéria, correto? Só que está acumulando muita coisa. Então, eu estou achando que vai ser melhor a gente focar nessa matéria, resolver exercícios daquela lista, tanto de medidas de posição quanto de dispersão, para a gente realmente tirar as dúvidas, todo mundo ficar fininho nisso aí, para fazer uma boa prova, ok? Por que eu estou falando isso? Porque nós já estamos aí no final de maio. Na semana que vem, nós temos aí a aula dia 3, aula normal, ok? E depois, no dia 10, eu não sei. Vocês têm Blended? Alguém de vocês tem Blended? Gestão comercial, não. Ninguém tem Blended? Ok. Se ninguém tem Blended, melhor. Por quê? Nós podemos dar a aula no dia 10 completa, de 7 às 22 horas, porque ninguém vai precisar fazer prova. E dia 17 é a nossa querida prova. Ok? Então, nós temos apenas mais 2 aulas. Então, nós vamos tirar aqui essa aula do dia 3, da semana que vem, para agarrar nesse exercício aí, para todo mundo fazer esse exercício, para a gente ficar fininho, beleza? Pro do dia 10, a gente pegar e tirar todas as dúvidas, fazer uma revisão, medidas de posição. Oi? Desculpa te interromper, mas é que a nossa turma de ADM, a gente não tem blended, mas a gente tem interativa. Ah, tá. Beleza. Vamos ver. A Ana Cleonice ainda não me passou como que vai ser. Estava nos casos, né? Mais provável é que teria aula até 9 horas, pelo menos. De 7 às 9. Mas ainda não foi definido. Então, vamos deixar para semana que vem, que semana que vem a gente já vai ter uma posição aí concreta em relação a isso. De qualquer forma, a aula é gravada. Se alguém não puder participar depois, assista a aula. O erro de quem não está assistindo a aula agora é não assistir depois. Aí vai acumulando. Vocês estão vendo que uma matéria depende da outra? A gente começou lá atrás, lá, calculando média. Trem mais bobo do mundo. Não, média. Moda. Todo mundo fala, não, mas que coisa mais boba. É só olhar quantos números aí repetidos. Aí depois vem mediana. Beleza. Aí depois, lá atrás ainda tinha rol, né? Colocar em rol. E aí isso aí foi crescendo. Agora a gente já está calculando desvio absoluto, variância, desvio padrão, coeficiente, classificação. Então uma matéria depende da outra. Se você perdeu a aula, assista a aula depois. A aula está gravada, está lá no portal para você ver. Beleza? Está lá no YouTube. Porque se você não assistir a aula, vai ficar um buraco aí na sua cabecinha, você não vai entender daí para frente. Porque tudo aí, uma depende da outra, uma sequência, né? Pessoal, então beleza. Semana que vem a gente continua. Quem já quiser ir adiantando, exercício 6, 7 e 8. Ok. Teve um aluno que me perguntou a respeito da lista de exercícios. Semana que vem a gente tira essas dúvidas, todas que vocês têm aí. Né? Me parece que ele falou que é para cima do exercício 14. E aí nós já vamos começar a tirar a dúvida e estudar para a prova. Por quê? A prova é daqui 15 dias. 15 dias? 21 dias, né? Na verdade. Daqui 21 dias, ou seja, nós temos só mais 2 aulas até a prova. Então, vamos lá, todo mundo agarrar que essa matéria não é tão simples assim como vocês acharam, não, né? Beleza? Então, vamos ficar por aqui. Agradeço a atenção de todos. Sim. O Matheus, pode enviar o formulário, então, na próxima aula, né? Que você vai corrigindo os exercícios? Pode, ainda está faltando, hein? Ainda está faltando 3 exercícios. Então, pode deixar para a próxima aula. Ok?
Ok. Então vamos lá então. Boa noite para todo mundo e até semana que vem. Qualquer coisa vocês podem me chamar aí, beleza? Boa noite, com Deus. Boa noite. Com Deus. Até mais. Boa noite.